Olá pessoal, estou aqui de volta e esse é o vídeo 2 da nossa série Fim de Ano. Vou dar continuidade à leitura onde nós paramos na página 437, a ação mínima. Essa série tem como objetivo fazer você despertar para criar uma vida cada vez mais fácil, né? Nós estamos aqui entendendo que essa realidade seja fácil ou difícil, isso só depende das nossas convicções, que eu vou falar agora sobre isso. Rapidinho aqui, só lembrando para o pessoal que estão fora do Brasil. Eu falei que não consegue o livro físico, e de fato não consegue. Mas os audiolivros e os e-books, sim, pode ser baixado em qualquer parte do mundo, ok? Eu não deixei isso muito claro. Eu falei sobre isso, mas não deixei isso claro. Então, quem está fora do Brasil consegue baixar os e-books e os áudios pelo mesmo link do livro, né? É só ir lá embaixo na página e conferir sobre isso, ok? Então, vamos lá para a nossa leitura. Página 437, capítulo 14. O dia que você compreender completamente o poder da concepção, eu disse que essa palavra concepção ou a palavra assunção, ela pode ser trocada por convicção. Porque tem algumas palavras que, traduzidas do inglês para o português, elas perdem um pouco o sentido. A nossa mente não consegue captar essas informações. Não tem nada como parecido no vocabulário português, né? Então, concepção e assunção é o mesmo que convicção. Então, ele diz aqui, o dia que você compreender completamente o poder da concepção, que é a mesma coisa que convicção, você descobrirá que ela opera em conformidade com este princípio. Assim como o mínimo de ação através de uma convicção, você alcança o seu objetivo com menos esforço. Já que a criação está terminada, o que você deseja já existe. Isto está além da sua visão, porque você só enxerga o que está contido em sua própria consciência. Você só enxerga o que está contido na sua própria consciência. O que é isso? Cada pessoa nesse planeta, ela está vivendo em um estado de consciência, operando em um nível de consciência, né? Aqui nós não estamos falando da consciência universal, existencial. Aqui estamos falando da consciência individual de cada pessoa. E cada pessoa está vivendo em um nível de consciência. E de acordo com esse nível de consciência, ela vê o mundo. Ela interpreta a realidade, interpreta os fatos, as coisas, e de acordo com isso, ela tem os resultados em sua vida. Por isso ele diz aqui, isto está além da sua visão, porque você só enxerga o que está contido em sua própria consciência. Esta é a função de uma convicção, chamar as coisas que não são vistas para que sejam vistas. A convicção você se convence de algo que mesmo que não está presente no seu mundo, mas você se convence e isso é chamar para o mundo físico, do mundo invisível para o mundo físico. Na verdade, convicção todos têm. Não tem como a pessoa estar no mundo e não ter convicções. A convicção não está operando o tempo todo. A questão é que as pessoas têm convicções em coisas negativas, ou aquilo que elas não querem, né? Elas têm convicções em relação àquilo que elas não querem. Inevitavelmente, se é uma convicção, seja aquilo que você quer ou não quer, vai manifestar mais cedo ou mais tarde no seu mundo. Não é o mundo, mas sim as suas convicções que mudam. De acordo com o tempo, as nossas convicções mudam. É claro que quem já chegou a um certo nível de consciência mais elevado não vai ter mais as convicções que ele tinha lá no passado. Ele não vai acreditar mais nas coisas que ele acreditava ou que foi imposto a ele acreditar. Agora, a consciência dele está expandida, ele vai ter outras convicções. É mais ou menos como uma pessoa que está no pé de uma montanha, né, no início de uma montanha, e o outro que está no pico da montanha. Aquele que está lá embaixo, ele enxerga muito pouco, ele só vai enxergar alguns metros à sua frente. Aquele que está no pico da montanha, lá no topo da montanha, ele consegue ver todos os horizontes. Dessa forma, o que está embaixo não consegue ter a mesma visão ou a mesma entendimento do que está lá no alto.
Já o que está no alto, ele pode ver tanto embaixo quanto ver toda a volta. Não é o mundo, mas sim as suas convicções que mudam. E de acordo com que essas convicções mudam, o mundo muda. Uma convicção transforma o invisível em visível. Isso, na verdade, nada mais é do que olhar através dos olhos de Deus, ou seja, a imaginação. Né? Olhar através da imaginação, através dos olhos de Deus. Pois o Senhor não vê como um homem vê, pois o homem olha para as aparências externas, enquanto o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 17. O coração é o principal órgão dos sentimentos. Portanto, é o primeiro fator da experiência. Quando você olha para o coração, você olha para as suas convicções. Convicções estas que determinam as suas experiências. O que é que você sente como verdade? O que é que você tem como verdade? O que é que você sente no seu coração? Atente-se às suas convicções, assim como você se atenta às questões da vida. As pessoas dão muita atenção às questões da vida, né? Os problemas, os desafios do dia a dia. Trabalho, relacionamentos, comida, lazer, diversão, compras, pagar conta, enfim, tudo. Mas não dá atenção às convicções. Na verdade, a grande maioria, né, nem sabe sobre esses assuntos, nem sabe sobre isso. Então, infelizmente, é como se não houvesse escolhas. Mas, queira ou não, eles estão operando em um modo inconsciente, né? Tem as suas convicções de forma inconsciente, não consegue mudar isso porque eles não têm o conhecimento de mudar essas coisas. Mas para você que está aqui, você está tendo consciência disso. Atente-se às suas convicções, assim como você se atenta às questões da vida. Dê atenção ao que você sente no dia a dia, ao que você acredita. O que é que você acredita? Passe a auto-observar isso. As suas convicções possuem o poder da realização objetiva. Cada evento no mundo visível é um resultado de uma convicção ou ideia no mundo invisível. É o que eu acabei de dizer. Aquilo que você acredita sai do mundo invisível e se transforma na realidade do seu mundo físico. O presente atual é de suma importância, pois somente nele nós podemos controlar nossas convicções. Claro, nós não podemos controlar mais as convicções do passado. Esquece, já foi, deixa para lá, não tem como mais controlar. E as que vão vir, nós não temos controle agora. Nós vamos ter controle dela quando chegar o momento. Então nós só temos controle das convicções no momento presente. A vida é agora. Não existe vida no passado e nem existe vida no futuro. A vida é sempre agora, é sempre o presente. O futuro se torna o presente. Olha só, o futuro se torna o presente em sua mente se você souber operar a lei da convicção sabiamente. E como é que é operar sabiamente? É fazer isso que eu estou falando aqui agora, estar consciente disso. E aí você vai ter escolhas. Como eu disse, os que estão na inconsciência não têm escolhas, porque eles não sabem. O futuro se torna o presente quando você imagina que você já é aquilo o que você se tornará quando a sua convicção for cumprida. Se aquiete, ação mínima, e saiba que você é aquilo que você deseja ser. A morte da dúvida de ser é a certeza de ser. Traduza o seu sonho em realidade. Traduza o seu sonho em realidade. Quais são os seus sonhos? Passe a ter convicções cada vez maiores e mais fortes em relação a eles, e eles vão sair do mundo invisível que só você enxerga pela imaginação e transportar para o mundo real, o mundo físico. Não o mundo real, né? O mundo físico, que o real verdadeiramente é a imaginação. A construção perpétua de estados futuros, sem ter a consciência de já habitá-los, ou seja, imaginar o seu desejo sem realmente possuir o sentimento de sua realização, é o equívoco e a ilusão da humanidade. Isto é o mesmo que apenas sonhar acordado.
E não é isso que faz a grande maioria da humanidade. Olha o que ele está dizendo aqui, eu vou voltar aqui. Ó. Imaginar o seu desejo sem realmente possuir o sentimento. As pessoas, no dia a dia, elas até desejam alguma coisa. Elas querem ter uma vida melhor, só que elas logo tiram o foco daquilo, esquece, volta a atenção para os desafios do dia a dia, para os afazeres, e não dão muito foco àquilo. Outros dão foco e acontece, né, de criar a vida que ele imaginou, mas ele acha que aquilo foi um esforço físico que ele fez ou uma causalidade. Não foi uma coisa assim que ele pode sempre escolher. Por exemplo, a pessoa se determina a fazer um curso em uma certa profissão e ela vai, estuda, faz aquele curso. Ok. Mérito, né? Ela se esforçou, dedicou e fez o curso. Mas ela não consegue ver uma ligação entre que antes dela fazer essa formação, tudo ela foi criando na imaginação. Ela primeiro escolheu qual a profissão que ela queria e dia após dia ela se imaginava trabalhando naquela profissão, executando aquilo, vivendo aquilo. E ela sabia que ela tinha que entrar em uma universidade ou um curso técnico, alguma coisa, tinha que estudar certas matérias, né? E tudo isso ela foi antecipando, criando em sua imaginação. E aí ela fez. Só que ela não consegue relacionar isso que foi uma criação dela. Ela acha que aquilo já estava criado no mundo e ela só teve como meta ir lá e abraçar aquela causa. Mas, na verdade, seja lá o que você quiser para a sua vida, você está criando tudo. Você está criando tudo. Só que esse é um assunto bem mais avançado, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e não acho apropriado nesse momento falar sobre isso. Mas, o que o Neville está falando aqui é que a ilusão da maioria das pessoas é não ver essa ligação, né? Eles têm desejos, a maioria, e a maioria dos desejos não se realiza, porque não coloca energia, não coloca a atenção, não envolve a concepção ou a convicção, né? Que eu disse que a concepção é o mesmo que a convicção. Não coloca a convicção, tem um desejo, esse desejo é quem dera, se eu pudesse, ou se acontecesse, e essas coisas do tipo, e simplesmente se desconecta daquilo. E é necessário manter a conexão. Inclusive, muitas pessoas estão sempre me perguntando sobre é difícil pensar sobre isso, é difícil imaginar. Não é. Não é. É falta de hábito, né? É falta de habilidade. É como qualquer coisa, como tocar um instrumento, por exemplo. No início, não tem como o cara chegar de primeira e tocar um instrumento, como, vamos dizer que um violão. Ele vai ter que aprender as notas, vai ter que ensaiar, vai ter que amaciar os dedos, né? Eu acho que é amaciar os dedos ali para ter aquele movimento. Enfim, vai levar um tempo, vai calejar a cabeça dos dedos ali. Ele vai ter que fazer aquilo por algum tempo, até ele desenvolver habilidade. E da mesma forma, a questão é que todo mundo, de um jeito ou de outro, está usando também a imaginação. Mas usa a imaginação assim, ó. A vida é difícil. E aí ele começa a ver na imaginação dele tudo que é difícil. Nunca vou poder ganhar um pouco mais, ou que nem aquele outro, ou alguma coisa do tipo, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E ele imagina. Quem dera se eu pudesse ter um corpo físico que nem aquele cara, que nem aquela mulher e tal. Mas tadinho de mim, eu não tenho estrutura isso, estrutura aquilo, eu não tenho isso. E ele fica imaginando aquilo. A pessoa fica imaginando isso. Se eu pudesse morar em tal lugar, mas... E aí ele fica imaginando, percebe? Essas coisas inconscientes que ele imagina são criações invisíveis e continua se manifestando no mundo. Mas você percebe que nada tem a ver com o mundo externo, é sempre essas convicções. Ok? Vou ficando por aqui. Esse vídeo eu recomendo que você volte ele e assista de novo. E assista de novo. Eu estou sempre falando aqui sobre isso. Você, eu e qualquer pessoa nesse mundo, de fato, aprendemos um assunto. Internalizamos quando nós praticamos e praticamos.
foi assim e sempre será assim, até que desenvolvam a tecnologia de ser capaz de imprimir imediatamente no cérebro humano um conhecimento, a não ser por repetição, como diz o Bob Proctor, né? Você repete, até aquilo fica memorizado, até aquilo fica impregnado na sua mente, no seu cérebro. Então eu recomendo para você ver esse vídeo de novo, pare, faça uma pausa, faça uma análise na sua própria vida e vá vendo o que você pode fazer cada vez mais para a sua vida se tornar mais fácil. O primeiro vídeo que eu falei foi sobre fazer aquilo que você ama. Isso já é um passo muito, muito, muito importante, porque quando você faz aquilo que você ama, você entra em uma vibração muito positiva que afeta outras áreas, como relacionamentos, como a vida social e tudo mais. Esse vídeo aqui eu falei sobre a convicção, né? Dei muita atenção sobre a convicção. Em um próximo vídeo nós vamos falar de outro assunto. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.